de coisas grandes que esse versículo fala. Aleluia. Livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 27. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade é necessário conhecer. O que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Amém, igreja? Amém. A verdade não é o que eu penso, a verdade não é o que você pensa, a verdade não é o que você acha, o que nós achamos, não. A verdade é o que a palavra de Deus nos ensina. Amém, igreja? Amém. A palavra de Deus que foi escrita muito antes de nós virmos a existência nessa terra, a palavra de Deus já tinha sido escrita, e ela não mente, ela não erra, e aquilo que ela está escrito nela se cumpre. Aquilo que tem na palavra de Deus se cumpre até os dias de hoje e se cumprirá o resto da eternidade. A palavra de Deus ela é o único livro que não envelhece. Amém, igreja? Amém. Livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 27, que nos diz assim: não deis lugar ao diabo. Amém. Estava esperando que eu ia pausadamente, né? Acontecer. É um versículo rápido, objetivo e direto. Não deis lugar Ao diabo. Não deis lugar Ao diabo. Guarde sua palavra, bote a mão no peito. Vamos falar com o Senhor nessa noite e pedir para Deus ele vir revelar essa palavra para nós. Senhor nosso Deus, poderoso, eterno, bendito, maravilhoso Pai, é no nome sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que nós entramos em tua sagrada presença. É verdade, Pai. Oh Deus, a tua presença já é notória nesse lugar, Pai. Meu Deus e meu Pai, não tem como estar na tua presença e sair com as mãos vazias, exceto se nós estivermos desligados da tua palavra. Mas que nós possamos nessa noite, ó Deus, nos ligar com a tua palavra, pois a tua palavra é a verdade, Senhor, e ela permanece para todo sempre. Querido Deus e amado Pai, eu te peço, tira, meu Deus, ela do papel nessa noite, vivifica ela na nossa mente, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que toda arma forjada do inferno contra a tua igreja, contra os teus filhos, ó Deus, sejam quebrados, sejam desfeitos, sejam, meu Deus, lançados por terra, Pai. Querido Deus e amado Pai, um pedido eu te faço, que todavia não seja o que eu queira pregar, dizer ou contar, mas que seja o que o teu Espírito Santo queira falar à igreja, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, para te ouvir, fala conosco, Deus, fala conosco, Deus. Não permita, Senhor, nós sairmos daqui da mesma maneira, da mesma forma, Senhor, que aqui entramos, ó Pai, mas que nós possamos, ó Deus, ser tocados pelo teu poder, pela tua graça e pela tua bondade. Em nome de Jesus, nos revela a tua palavra para a glória do teu nome, Senhor. Amém. E amém, igreja viva. Fala bem forte, Senhor. Vamos só assim, de boca aberta em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Bendito e glorificado seja o nome do nosso Senhor, que já está presente nesse lugar. Glória a Deus. Será que nós poderíamos fazer algo bem legal para Deus agora? Glória a Deus. Sentir no meu coração e acredito que Deus ele se agrada. Levante as tuas duas mãos e dê a tua melhor salva de palma para Deus, em nome de Jesus. Do Senhor. Igreja viva, a palavra de Deus, ela é o manual do ser humano para nos orientar, para nos dirigir e para nos abençoar. A palavra de Deus, ela atravessa de décadas e décadas, de centenas, milhares de anos. Essa palavra, quando o apóstolo Paulo ele escreve no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 27, o apóstolo Paulo, ele nos deixa um alerta. Porque na verdade nós temos um inimigo. Nós temos um inimigo da nossa alma.
do início ao fim, ponto. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Nós estamos chegando aí no final do ano e sabemos que o inimigo, chega no final do ano, ele está alvoroçado mais do que as demais vezes. Porque sabemos que o inimigo ele tem uma cota para levar para o inferno. Irmãos, não se enganem com o efeito de Facebook. Não se engane com aquela pessoa que vive numa vida errada, vive numa vida desregrada, e que morre, e que vai para o céu. Daí eles colocam lá no Facebook, lá, a pessoa que faleceu, com duas asinhas, com uma auréola, e diz assim, que Deus te receba no céu. A Bíblia é bem clara quando ela diz que só tem dois lugares. Quando o ser humano ele parte, o ser humano ele é eterno, Deus não te nasce. Quando ele parte, se ele está de bem com Deus, aceitou Jesus como único e suficiente salvador da vida dele e anda com Jesus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então esse partiu, vai com Deus. Daí pode botar asinha, pode querer botar o que for. Mas se anda no caminho errado, irmãos, não é nós que julgamos, é a palavra de Deus que está escrito. Que desce ao abismo, vai se abraçar com o capiroto. Então o apóstolo Paulo vai nos deixar uma coisa muito, que nós temos que abrir os nossos olhos. Ele diz assim, não deis lugar ao diabo. Porque o diabo ele é astuto, irmãos. Em Efésios 6,12 vai dizer assim, ó, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, eles estão no ar. Os espíritos malignos, esses os nossos inimigos. Nós temos que aprender a diferenciar o que é a pessoa e o que é o inimigo usando a pessoa. Nós temos que pedir para Deus discernimento de espírito. Então, o nosso inimigo ele é espiritual. E a Bíblia diz que ele é ardil. 2 Coríntios 2,11 vai dizer, porque não os ignoreis os seus ardis. Ou seja, ele é astuto, ele é manhoso, ele é ardiloso. Ele não vem de qualquer jeito. Eu vou mostrar para você que ele não vem de qualquer jeito. Ele pega aquela música do Martinho da Vida e vem devagarinho. E ele vem vindo para cima do cristão. Para cima do cristão. Ele é ardiloso, ele é manhoso. Aquele famoso dito, né? A pessoa vai lá, falha, erra e diz assim, Deus sabe tudo, sabe? Mas você também sabe que está dando lugar para o diabo. Você sabe. Só que tem um porém, o diabo ele não poupa. E o diabo ele precisa de uma brechinha para entrar e fazer um estrago. Me lembro eu morava sozinho e eu tinha um armáriozinho daqueles de macho e fêmea, de pinos. Quem já teve um armáriozinho assim na sua casa? Quem tem? Quem já tem? Eu tinha um armáriozinho daqueles de macho e fêmea, de lambri. E na frente dele ele tinha uns sarrafinhos assim e assim. E ficavam umas flechinhas para dentro deles, umas flechinhas assim. Uns quadradinhos assim mesmo. Uns quadradinhos assim pequenininho. Eu morava sozinho. A minha janta era um cachorro quente.
E um dia eu fui lá onde eu morava no aluguel. Um dia eu fui lá para ver, eu vou lá pegar aquela comida lá, né? Irmãos, o diabo, o rato é o diabo. Ele tinha entrado numa frestinha assim, mas um naca do rato. Ele entrou por aquela frestinha. Só que acredite que ele não comeu 1 quilo de feijão, ele não comeu 1 quilo de arroz. O miserável, ele deu uma bocadinha em cada pacote. E me rasgou tudo dentro do armário. Você veja que o rato, quando ele entra dentro de uma despensa, tem 6 pão. Ele não vai comer pão. Ele não vai comer um pão para matar a fome dele, não. Ele vai dar uma bocadinha em cada pão. Quem já viu isso? Ele dá uma bocadinha. Assim é o diabo. Ele não quer tudo, ele quer estragar um pouco de cada coisa da tua vida. E aonde o infeliz do rato passou, quem é que vai comer, irmãos? Vai tudo fora. Vai tudo fora onde o diabo, onde o rato passou. Assim é Satanás. Por isso que o apóstolo Paulo, preocupado com isso, ele vai dizer: não deixe lugar, não dê ocasião, não deixe a brecha, porque se tiver brecha, onde tiver brecha, ele entra. E ele faz o estrago. Ele estraga tudo. Nós temos que ser vigilantes. Quando Jesus ele falou em Mateus 26, 41, ele disse: vigiai e orai. Você veja que muitas vezes nós somos muito bons na oração. Nós oramos, sim ou não, igreja? Sim. Nós somos muito bons na oração. Não temos um propósito de oração aí, nós estamos orando, nós estamos fervorosamente orando e buscando a Deus, mas muitas vezes nós não vigiamos. E aonde o Senhor Jesus Cristo ele falou primeiramente e depois, mas nós muitas vezes invertemos. Nós oramos e deixamos de vigiar. E se tem uma coisa que eu aprendi, que o inimigo ele não respeita. Entenda isso. O inimigo ele não respeita títulos. Ele respeita alguém que obedece a palavra de Deus. Aí ele tem que bater em retirada. Porque a pessoa que está com a palavra de Deus, ela está sem brecha. Aí o inimigo não pode entrar. Quando ele veio bater um papo com Jesus lá no deserto, o próprio Jesus falou a palavra, Jesus andava na palavra, ele teve que bater em retirada de Jesus. E nós cristãos, muitas vezes, nós temos que entender isso. Nós vivemos uma constante guerra espiritual, aonde todos os dias o inimigo nos rodeia, ele nos analisa. Você veja que quando ele chega diante do Senhor no céu, o Senhor já sabia de onde ele tinha vindo, e o Senhor diz assim: viste o meu servo Jó? O Senhor vai dizer para ele: de onde tu vem? Ele veio da terra, está dando uma voltinha por lá, desocupado. Ele passa o dia todo rodeando a vida da gente, sondando a gente. E se nós não entendermos isso, nós vamos ser uns eternos derrotados no casamento, derrotados na área sentimental, derrotados na área amorosa, derrotados na área financeira. Nós temos que entender que temos um inimigo espiritual. E ele não tem pressa, ele já está condenado, irmãos. Ele já está condenado. Sabe aquele funcionário que já está despedido? Só está cumprindo? Só está cumprindo o tempo. Ele já está condenado. Deus já condenou ele.
com o inimigo? Porque ele não tem misericórdia. Quando ele entra, ele arrebenta com tudo. E o cristão, muitas vezes, ele começa a dar liberdade para o inimigo quando ele começa a deixar as coisas de Deus de lado. Quando ele começa a se preocupar mais com as coisas seculares do mundo do que com as coisas de Deus. Quando deixa de orar, quando deixa de ler a palavra, quando deixa de vir na igreja. Nós estamos em uma guerra e nós precisamos vir para a igreja nos fortalecer para vencer a guerra lá fora. Nós precisamos vir na igreja receber de Deus para vencer o inimigo lá fora. Aprender na igreja como se fecha as brechas. Nós precisamos estar guerreando. Nós nunca sabemos sobre o que vai ser a palavra. Muitas vezes nem o pastor sabe do que vai ser a palavra. Deus troca na hora de subir no altar, Deus troca a mensagem. Diz assim, agora tu prega sobre isso. E daí quando o pregador ele tem a visão disso que Deus quer, o pregador prega e Deus começa a falar com a igreja de modo tremendo. Então, nós precisamos estar nessa batalha. Nós precisamos estar guerreando. Nós precisamos estar na igreja, nos fortalecendo, buscando mais de Deus. A Bíblia vai dizer que o Davi, homem segundo o coração de Deus, lá em 1 Samuel, capítulo de número 11, a Bíblia diz que o Davi, 2 Samuel, capítulo de número 11, que vai nos dizer assim, 2 Samuel 11, e aconteceu que tendo decorrido um ano, o tempo em que os reis saem para... Está comigo aí? 2 Samuel. E aconteceu que tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e todo o Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Ramá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi não foi para a guerra. Olha só. Aconteceu que no tempo de um ano, que era para o Davi estar lá guerreando junto com os seus homens, o Davi não foi. O Davi ficou descansando. E quero aqui dar um alerta para os patriarcas da casa. Vigia. Porque às vezes no dia do culto dá um desânimo, dá uma canseira, e daí diz assim, sabe uma coisa? Hoje, né? Está tão gostoso esse sofá, vai ficar a marca do rosto da minha costa aqui. Sabe, quem sabe não vamos no culto hoje? Quem sabe vamos ficar em Jerusalém, vamos ficar em casa descansando. Quem sabe vamos tomar um cafezinho lá no filho, na filha, no pai, na mãe, na sogra, no tio. Quem sabe? E daí nós não viemos para a igreja para guerrear, porque estamos diante de guerra espiritual, irmãos. Pastor, bobagem, nada a ver. Por que o ser humano aí fora está tão derrotado? Por que o ser humano aí fora está tirando a própria vida? Ninguém tem consciência de tirar a sua própria vida, meu irmão, só quer fugir da realidade, dos problemas. Mas no dia de ir para a guerra, muitas vezes, no dia de ir para a igreja, nós decidimos não vir. Nós decidimos ficar em casa, folgando, dando aquela relaxada. E o inimigo está, observando. E nós começamos o primeiro culto, não viemos, tudo começa assim. Começamos o primeiro culto, não viemos. Daí o inimigo não chega perto, deixa você bem sossegado. Daí você começa a já não vir no segundo culto, e já o terceiro culto fica mais pesado, e daí de pouco você não vem mais. Você deixou a brecha, o diabo entra e destrói a família. Em vez do Davi estar lá guerreando, em vez do Davi estar lá brigando por Israel, brigando por Jerusalém, Davi ficou em casa. Para quê?
E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava. O que ele andava fazendo? Passeando. Ah, bonitão. Agora não precisa mais guerrear. Agora está tudo certinho na vida dele. Olha a coroa aqui na minha cabeça. Está tudo certo, a família está tudo tranquilo. A enfermidade foi embora. O espírito de perturbação foi embora. Estou de bem com Deus, já sou rei. Vou dar uma passeada aqui pelo terraço, aqui, ó. Passeando no terraço da casa real. E viu. Ah, meu Deus. Engraçado que quando ele viu o Golias, quase 3 metros de altura, um homem de guerra, fedendo a campo, ele disse: é o diabo. Quando ele viu aquele enorme daquele cara, ele disse: que isso aí para enfrentar o Deus de Deus, cara? Rapaz, olha como o diabo ele é astuto. Porque quando ele vem com guerra, pastor do cristão, o cristão ora, jejum, se põe de oração e o diabo cai por terra. Mas daí o diabo, muitas vezes, ele vem com um sapatinho de algodão, não fazer barulho. E ele vem igual a partir da vida, devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar. Olha só, que a hora da tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa. Esse miserável era para estar na guerra, ele andava dando culto, orando, buscando a presença de Deus. E viu no terraço uma mulher que estava lavando, que se estava lavando. E era essa mulher muito formosa à vista. A mulher era Betseba. A mulher era bonita, a Bíblia diz que a mulher era bonita. E além de bonita, diz que ela era cheirosa, porque estava tomando banho. Creio eu, né? Estava tomando banho, cheirosa. Cuida, meu irmão, que o diabo te oferece. Cuida. E Betseba está lá tomando banho. Era bonita, consequentemente tomando banho cheirosa. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? O Davi olhou e disse assim: quer saber, Davi? Uma mulher que tem pai, uma mulher que tem marido, o segundo, quer saber o que isso quer dizer? Uma mulher de família. É bonita, é cheirosa, mas não é túbia. Tem muita coisa, meu irmão, que é bonita, é cheirosa, é agradável, mas não é para crente. Não é para quem quer ter uma vida com Deus. Entenda isso. Ela é a filha do Eliã, a mulher do Elias bebeu. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já a Betseba tinha se purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Se deitaram junto, tudo certo. Agora a mulher que é casada, faz favor, para casa, não me complica a minha vida, né? Mas uma coisa que eu entendo: Deus não usa óculos escuros nem nome de touca. Os olhos de Deus contemplam todos os lugares. A Bíblia diz que aquilo que está nas escuras, Deus traz as claras. Um dia vai aparecer. Um dia Deus vai mostrar as coisas erradas. Só que tem um detalhe: a mulher ficou grávida. E agora esconde que jeito se o marido está na guerra. Se o marido está guerreando. Daí Davi chama o marido de volta. O marido, com respeito pelos irmãos que estavam na guerra, ele não vai para casa para se deitar com a esposa. Voltou para a guerra. Davi manda uma carta para mandar matar o homem lá. E com isso traz toda uma consequência de Davi perder 3 filhos e a sua filha ser estrupada pelo próprio irmão. Tudo isso sobreveio sobre Davi. Porque em vez de ele ir para a guerra, em vez de ele estar pelejando, ele ficou em casa. Nós que somos os patriarcas da casa, nós temos que vigiar isso. Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que trazer o time todo lá de casa para congregar.
para se fortalecer com Deus. Pastor, bobagem, eu não preciso disso. Por que o mundo está tão do lado do avesso? Por isso que o apóstolo Paulo ele veio com essa pequena frase de Efésios 4, 27. Não deis lugar para o diabo. O diabo ele é astuto, ele é ardil, ele é manhoso. Ele não usa de misericórdia, se puder ele destrói tudo. Estamos chegando no final do ano aí, onde nós vimos que os acidentes aumentam, as tragédias aumentam. É o diabo ceifando almas. Pastor, eu não acredito nisso. Bom, aí é um direito seu, mas eu tenho obrigação como pregador do Evangelho anunciar. As coisas estão acontecendo. O mundo está aí de mal para pior. Às vezes a pessoa ela quer ter uma vida abençoada, mas ela deixa brecha. A pessoa ela quer ter uma vida financeira abençoada, mas ela não dizima. A Bíblia diz que 10% de tudo que nós ganhamos, recebemos é de Deus. E não é que nós demos para Deus, nós devolvemos para Deus. O mundo aí fora fala que todo pastor é ladrão, que o pastor rouba o dízimo do povo. Daí a Bíblia vai dizer em Malaquias 3:8, roubará o homem a Deus? É uma pergunta que o homem está fazendo para Deus. Todavia vós me roubais e dizem, em que te roubamos? E Deus vai responder, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós todas as nações. Quando nós não devolvemos 10% que é de Deus. Ah, pastor, mas igreja, toda religião fala de dinheiro. Toda religião fala de dinheiro. Vai ali no batuque para ver se eles não vão arrumar diretamente uma loira para o teu marido ou um moreno para a tua esposa. Vai ali para ver. Tu está passando por essa situação, por que te fizeram um trabalho, te fizeram isso, te fizeram aquilo? Outro dia eu conversava com um irmão que vinha na igreja. Ele disse que ele foi numa terreira para um amigo dele. E mandou, e lá disseram que tinha feito um trabalho para o amigo dele, ele gostava muito desse amigo dele. Ele disse assim, quanto é para eles fazerem esse trabalho? Disse que o pai de santo disse assim para ele lá, isso eu estou falando coisas que esse irmão veio congregar aqui, quando abrimos a igreja, ali na garagemzinha, há 7 anos atrás. Ele disse que o pai de santo disse assim, R$ 1.500. Ele não tem problema, pá, faz uma chave para lá com o meu amigo. Manda o pastor pedir uma oferta de R$ 1.500 aqui para ele. Daí a Bíblia diz que aquele que não dizima é que está roubando a Deus. E daí a Bíblia diz que o devorador ele entra na vida dessa pessoa. É a Bíblia. Eu vou ler para você, Daí ele vai dizer assim no 10, trazei todos os dias na casa do tesouro, que é a igreja, para que haja mantimento na minha casa, na igreja, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Está comigo, filho? Se não vos... tem que estar comigo, igreja, para vocês verem que é Bíblia. Senão vocês vão dizer que é coisa do pastor. Do Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior coisa grande. E por causa de vós quem? Não diz isso. Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto, e a vide no campo não vos seja, diz o pastor Alex, diz a pastora Karine, diz o irmão Marco, diz o Deus Todo-Poderoso. Então tem pessoas que confiam muito mais nos 10% do que em Deus. E daí a pessoa acaba tendo o quê? Uma vida infértil, uma vida estéril. A pessoa não cresce, a pessoa não progride. Ei, escute isso. Pregar sobre dízimo é algo que é para
quebrar as ataduras do inferno. Porque o diabo não quer que você desista. Porque ele vai ser bem claro aqui quando ele diz assim: por causa de vós repreenderei o devorador. O devorador que entra na casa das pessoas com enfermidades. Sempre tem um enfermo na casa, sempre tem um comprando antibiótico. Sempre tem um, quando para um, começa o outro. Quando para o outro, já volta para o outro. E assim vai. E vai remédio, e vai dinheiro. A luz muitas vezes está lá em cima, a máquina que estraga, a máquina de lavar roupa, a geladeira. Eu não estou falando aqui estragar, irmãos, por tempo de uso, porque tudo estraga, amém? Com o tempo de uso, tudo estraga. Eu estou falando de coisas que vivem estragando. É animal que vive adoecendo na casa. São coisas assim que vivem acontecendo, trazendo prejuízo. Por quê? Porque tem um devorador ali. Tem um espírito maligno. E a pessoa está dando brecha. Daí a pessoa não cresce, não progride, tem uma vida estéril, não avança e muitas vezes se frustra com a igreja. Se frustra com o evangelho. Porque diz o quê? Estou indo na igreja, olha só o que acontece aqui, olha só o que acontece ali. Não existe oração para repreender o espírito destruidor, o devorador. Não tem oração. A única coisa que repreende é o dízimo. É a única coisa que repreende esse espírito mal na vida do cristão é 10%. Mas muitas vezes a pessoa ela se apega tanto naquele 10% e acaba vendo um devorador na sua vida. Tem uma vida empatada, tem uma vida que não cresce, tem uma vida que não progride. Por quê? Porque o próprio inimigo, ele não deixa a pessoa progredir, não deixa a pessoa crescer. Irmãos, quando a pessoa entende essa palavra aqui, irmãos, ele nunca mais mexe no que é de Deus. Porque 10% da Bíblia diz que é de Deus. Nós não damos para Deus, nós devolvemos para Deus. E acaba deixando brecha para o inimigo tocar na vida, tocar nas finanças, tocar nos filhos. Porque a enfermidade, ela vem sobre a casa, ela vem sobre os filhos, e é todo mundo sofrendo. Por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma, olha só, para que não vos consuma o fruto da terra. O que é o fruto da terra? É aquilo que você tem. E a vide do campo não seja estéril, ou seja, para que você possa progredir, para que você possa ser abençoado. Tem promessa para a pessoa que é fiel com Deus. Versículo 12 vai dizer assim: todas as nações dos charão bem-aventuradas, ou seja, felizes, abençoadas, porque vós sereis uma terra deleitosa, uma terra que progride, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, quando você dizima, você repreende o devorador, e aqueles 90% que fica com você, você é abençoado. Deus abençoa. Por quê? Porque a Bíblia é bem clara quando ela diz que o dízimo é santo. E quando nós damos a parte santa para Deus, todo o nosso resto é santificado por Deus. Ou seja, é protegido por Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim: não deixe lugar para o inimigo. Não deixe lugar para o diabo. Por que tem muitas pessoas na igreja que têm uma vida frustrada? Que tem uma vida que, poxa vida, olha só. Porque eu deixo uma brecha aqui, deixo outra brecha ali, e o inimigo, entenda, Deus é misericordioso, mas o inimigo não é. Deus é bondoso, mas o inimigo não é. Pastor, mas Deus me perdoa? Deus te perdoa, está perdoado. Outro dia, o irmão perguntou assim para mim: pastor, o senhor me perdoa? Eu te perdoa, mas não fez nada para mim. Não, pastor, deixa eu lhe contar. Eu não dei o dízimo esse mês. Me apertei, paguei umas contas. E normalmente, quando o ser humano ele se aperta, o primeiro a levar o pesado é Deus. O primeiro a levar a voadeira é Deus. Eu digo: olha, irmãos, eu comigo está tudo certo. Alguém tem que te perdoar é Deus, porque isso não é meu. Isso não é de Deus, é para o sustento da casa de Deus. Pedir perdão para Deus. Pastor, mas eu vou pagar o mês que vem. Deus não presta dízimo, né? 10% da Bíblia diz que é a primícia. A primícia é de Deus, é a primeira parte. Não, parei que eu vou pagar todas as minhas contas se sobrar o dízimo. Isso não é 10%. 10% é a primeira parte, as primícias. A gente dá para Deus. Mas, irmãos, Deus ele deixa tudo muito bem livre, tudo muito bem à vontade, porque a Bíblia diz que não por força nem por violência, mas sim pelo Espírito Santo de Deus.
filhote, volta aí no 4 para mim. No 4. É para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, nas vossas casas bem preparadas? E esta casa há de ficar deserta? Quando a casa dele. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Coloca na nova tradução para até criança entender. Até criança vai entender o que está pregado, o que está falando. Pensa bem no que está acontecendo com Vocês. Pensa bem no que está acontecendo. Como é que está a tua vida? Como é que você está? Você levando a vida assim de qualquer jeito? Horas vem na igreja, horas não vem. Eu não sei se é o que eu quero, é isso? Será que... Não sei se eu oro, não sei se eu me afirmo com Deus, se eu caio no mundo. Ele vai dizer assim, ó, pensa bem no que está acontecendo com vocês. 6, filho. 6. Vocês semeiam muito, trabalham bastante, mas colhem. Tem comida, mas não é o para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficar bêbado. Tem roupas, porém elas não chegam para proteger do frio. O salário que o trabalhador recebe não dá. Por quê? Porque está cuidando do seu próprio umbigo, da sua própria casa. O salário que recebe não tem para ver. E quando a gente tira 10% para dar para Deus, Deus abençoa os 90%. Deus multiplica. E não vai pensar que você vai chegar amanhã no patrão e o patrão vai aumentar o teu salário. Não. Deus faz você vencer o que você ganha. Porque esse é o poder de Deus. E se tiver que te aumentar, ele vai te aumentar. Mas ele te abençoa muito mais que os 90% abençoado. Então são coisas assim que o apóstolo Paulo ele vai falar, filho, lá em Efésios 4, 27, para não dar lugar para o inimigo. Vigia. Temos um adversário que você não acha que ele vai bater na tua porta e dizer assim, posso entrar? Não, quando você vê, ele está sentado na tua cama do lado do teu lado. Quando você vê, já está fazendo a bagunça na casa toda. E daí você olha e diz assim, cruz credo, está repreendido em nome de Jesus. Não, houve legalidade para ele entrar. Quem está me entendendo, igreja? Então por isso que a Bíblia diz assim, ó, não deis lugar. Não dá lugar para o inimigo. Eu gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Sabe, igreja? Deus é bondoso, Ele é misericordioso. Mas Deus, se tem uma coisa que Deus nos deu, foi ciência, conhecimento, para saber se nós estamos pisando na bola ou não. Deus nos deu consciência para saber se nós estamos deixando brecha para o inimigo ou não. Porque às vezes eu converso com pessoas, a pessoa não sei o que foi do nada. Pastor, gente, do nada. Estava andando direitinho, estou. Do nada, assim, lá em casa, pá! Não é do nada. O apóstolo Paulo está dizendo aqui antes, não deis lugar, porque se der lugar, ele entra, faz a festa, quem paga a conta é você. Quem pagou a conta do Davi, quem pagou a conta foi o Davi. Ele não foi para a guerra, ele não foi pelejar, ele não foi buscar pela casa, ele foi buscar pela família. É por causa disso, por causa daquele adultério que ele cometeu, 3 filhos morreram. E a filha foi estrupada pelo irmão. Absalom morreu, Amon morreu, a criança que estava no ventre da Betseba morreu, e a Tamar, Amon, estuprou ela. O próprio irmão. E eu sempre digo isso aqui, a palavra de Deus é como uma espada. Ela corta para aí, corta para cá, amém? Ela corta vocês e corta eu também. Muito mais alto, por exemplo. Eu quero orar para que nós venhamos a fechar essas brechas. Para que nós não venhamos estar dando lugar para o diabo. A palavra de Deus diz assim, ó, sim, bater por
Mateus 5:37. A palavra de Deus diz assim, ó, sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência do... eu não sei. Não, ou é sim ou é não. Eu estou com Deus ou não estou. Aí, ó. Seja porém eu posso falar sim, sim, não. Porque o que passa disso é procedência dos anjos. Não. Procedência de Deus. Não. Procedência de quem? Então nós temos que pedir para Deus ajuda. Olha, eu sou humano, erro mesmo, mas eu preciso de ajuda para fechar as brechas, porque quem paga essa conta é você mesmo. Eu deixo uma brecha aqui, eu deixo uma brecha lá, e quem paga a conta sou eu, não vigio isso. Eu quero orar junto com a igreja, porque eu quero uma igreja curada, eu quero uma igreja sarada, eu quero uma igreja abençoada, igreja, aleluia. Uma igreja que seja curada, sarada, abençoada, que o diabo não tenha legalidade para tocar na tua vida. Agora vem o final de ano aí, o inimigo está louco. O inimigo ele quer levar, quando ele tiver que levar, ele quer levar, perturbar. Quantas festas de Natal? Natal simboliza o nascimento do nosso Cristo. O mundo aí fora leva o que é para encher a cara, que é para beber e estourar a bombinha. Ei, Natal é o nascimento do nosso Salvador, aleluia. Quantas festas de Natal viram uma desgraça? Parente dando facada em parente, parente dando tiro em parente. Sim ou não, igreja? Eu quero orar para que Deus nos ajude a vigiar. A vigiar a minha vida, não a vida dos outros. Para que Deus te ajude você a vigiar a tua vida, não a vida dos outros. Pastor, mas o fulano está... A brecha é do fulano. E eu vou ficar em paz. Forte, né? Porque às vezes nós vemos o fulano errando, nós vamos lá se meter. Nós vamos lá. Sim ou não? Apontemos todos os dedos do tempo. Quem vai pegar o pecado aí? Não é? Está todo mundo gritando dentro de casa brigando. Eu tenho que aprender isso também, igreja. Amém, igreja? Volta aqui, botaram todo mundo no meio. Não é a hora. Amém, igreja? Eu quero orar para que Deus nos dê